Gênesis capítulo 21, versículo 8. Eu acredito que você já esteja aí conectado, achado. Eu vou começar então a falar dessa palavra que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. E em dias, né, que nós estamos em muitas indefinições, né? Momentos em que nós estamos aí, né, como se diz, com muitas situações ao nosso redor, né? Muitas observações, né? Muitos decretos, muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E essa palavra veio ao meu coração há um tempo atrás e o Senhor falou comigo essa semana novamente através dessa palavra. E eu queria dividir com você nesse momento. Então acredito que Deus tem algo a falar conosco em nome de Jesus. Diz assim o texto. Gênesis capítulo 21, versículo 8 diz assim: E o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz, e por causa da tua serva, em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque Isaac será chamado a tua semente. E também do filho da tua serva eu farei uma nação, porque ele é a tua semente. Abraão se levantou cedo de manhã, tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e ao filho e a despediu. Ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela sentou-se em frente dele, uma boa distância, como um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada à frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos, Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu o poço de água, e foi encher o odre com água, e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. Senhor amado, essa é a tua palavra que o Senhor colocou no nosso coração, Deus, nessa noite, para dividir com a tua igreja, para dividir com o teu povo. E Deus, eu submeto essa palavra ao Senhor, e que o Senhor possa, Deus, multiplicá-la aos nossos corações, que o Senhor pregue ela no nosso coração para que gere transformação e gere mudança. Que seja a voz do Senhor a ministrar nessa noite, que seja a graça do Senhor no partilhar dessa palavra. Nós estamos compartilhando dela, Senhor, e que o Senhor possa mover sobre nós o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Eu entrego o Senhor a minha vida, entrego o Senhor a minha casa e a condução de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. E que nessa noite a graça do Senhor venha estar sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, essa palavra, eu confesso para vocês que essa palavra me deixou confuso quando eu li ela pela primeira vez. E essa leitura que nós fizemos hoje, talvez você já leu, mas talvez seja uma das palavras mais difíceis de se compartilhar, porque aos nossos olhos humanos, muitas vezes, ela é complexa de entender. E tem situações que acontecem conosco, né, que às vezes se torna difíceis a compreensão. Mas o que eu quero hoje trabalhar com você é um olhar de Deus para situações improváveis, para situações que nós não entendemos o que está acontecendo. O texto que nós lemos é uma situação difícil de um contexto familiar. E talvez nessa noite, a sua vida, você esteja passando por algo similar, algo que não está
com clareza ou não está ainda fazendo sentido para tudo aquilo que você está vivendo. Porque existem momentos que nós vivemos ou que nós estamos nas nossas vidas que as coisas se tornam muito obscuras e nós não temos a noção de como resolvê-las. Como agir, né? Porque agimos, né? Porque como humanos, quando eu olho para essa palavra que nós lemos, quando eu olho para o contexto dessa palavra, quando eu olho com as minhas emoções humanas, as decisões acabam se tornando difíceis, porque quando eu ajo com a minha emoção, muitas vezes eu não estou apto para ouvir o que Deus quer ou o que Deus quer fazer através de situações que são colocadas na minha vida. Então, Abraão precisou tomar uma decisão no contexto que nós lemos. Havia uma situação que foi criada, né, pela falta de obediência de Sara, pela teimosia, né, ou pelo fato de Sara tentar resolver uma situação, uma promessa que foi dada a Abraão. Sara quis dar um jeito para resolver a coisa, e parece que a situação se embolou, e quando as coisas embolam, às vezes fica muito difícil de se resolver. Mas muitas vezes, né, quando tomamos decisões baseadas nos nossos sentimentos, é confuso para se resolver os nossos problemas. Ou seja, tem situações que vivenciamos no nosso dia a dia, né, que quando nós baseamos as decisões dessas coisas nos nossos sentimentos, vão se tornar mais difíceis de se resolver. Situações na nossa vida financeira, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós queremos resolver de uma forma que esteja muito bom para mim. E aí nós colocamos o nosso sentimento no meio e as coisas começam a sair fora do contexto. Confesso para você que entender essa palavra com os olhos, tentei entender ela com um olhar humano, né? Com um olhar, hoje eu sou pai, com um olhar de pai, me deu um nó na minha cabeça, porque ao olhar de pai, um pai nunca vai abandonar o filho. Um pai nunca vai abrir mão de um filho. Pelo menos aqueles que entendem a graça de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, né, quando eu li isso a primeira vez, eu disse, meu Deus do céu, por que Abraão foi fazer isso? O texto diz que Abraão, naquela situação, naquele contexto, né, precisou tomar uma decisão, e eu comecei a questionar Deus nessa palavra em algumas coisas. Né? A história, com certeza, é um pouco difícil de entender, mas nós nos encontramos muitas vezes em situações que aos nossos olhos humanos são impossíveis de se resolver. Essa era uma situação que envolvia Sara, envolvia Abraão, envolvia Isaac, envolvia Agar e Ismael. Havia um contexto da história, a história de Agar, né, de como ela chegou nesse momento. Como muitas vezes nós nos encontramos dessa forma no nosso caminhar. E o contexto, para você que talvez não leu ainda, não entendeu essa palavra, o texto diz que, eu vou resumir rapidamente para você, porque o foco é essa palavra que está em Gênesis capítulo 21. O texto diz que Deus encontra Abraão e faz uma promessa para ele. O Senhor disse para Abraão, Abraão, você precisa sair da sua terra, da sua parentela, e eu te darei um filho, né, e do seu filho será descendência, e será grande a sua descendência. O texto diz, né, o contexto em Gênesis ainda diz que Abraão já era avançado de idade, Sara já era avançada de idade, e aos olhos humanos, eles terem um filho era impossível, mas havia uma promessa que foi dada a Abraão. E a primeira coisa aqui no texto que nós queremos trabalhar nessa noite com você, o texto diz que, abordando isso, né, Abraão acreditou nessa promessa. Abraão tomou posse dessa promessa. E os anos se passaram vários anos, e a promessa ainda não havia se concretizado na vida de Abraão. Às vezes tem promessas, existem situações nas nossas vidas, né, que Deus vai falar ao nosso coração, mas nós precisamos esperar o tempo certo para que elas aconteçam. No contexto, né, da história dessa família, nesse contexto familiar, o texto diz que Sara se apressou porque Sara não compreendeu aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E Sara, como todos nós, muitas vezes queremos agir ou tomar decisões baseadas na nossa decisão humana, na nossa forma de agir. Queremos resolver situações ou problemas no nosso contexto com a nossa própria força. E o texto diz, né, a Bíblia diz que Sara, então ela acha um jeito de então
entrar na história. O texto diz que Sara, olhando por toda aquela situação, olhando para si, não acreditando que ela poderia gerar um filho, pela sua idade avançada, e no contexto histórico se dizia de que quando uma senhora pegasse a sua escrava ou desse para o seu esposo para que ele pudesse coabitar com ela e ter um filho, o filho se tornaria propriedade da esposa principal. Então Sara, ela tenta resolver uma promessa que o Senhor tinha dito que o filho seria de Sara. Então ela pegou nesse contexto, pega a sua escrava egípcia Agar e dá para que o seu esposo Abraão pudesse ter um filho para que a descendência então surgisse. Mas essa não era a promessa. E então começa a se embolar a história deles, porque quando nós colocamos a nossa mão humana ou a nossa forma de resolver o problema, antes que o Senhor fale ou antes que o Senhor haja, nós começamos a complicar aquilo que está fácil de se resolver. Mas é preciso acreditar na promessa de Deus. É preciso acreditar que o Senhor falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Porque Deus não é homem para mentir. E o texto então diz que 12 anos depois, Sara se engravida e Sara então tem Isaac. Há uma diferença de idade para Isaac e para Ismael. E nesse contexto, essa é a história em que essa família foi inserida. E quando nós estamos inseridos num emaranhado desse, um emaranhado de situações que por causa dos nossos erros humanos nós somos inseridos, as duas crianças não tinham nada a ver com o problema. E às vezes nós estamos num contexto de dificuldades que aparentemente nós não causamos, mas nós estamos inseridos no problema. Ou seja, os problemas vão surgir, mas de como nós vamos agir para resolvê-los é o que mais importa nas nossas vidas. O que eu quero dizer para você nesse contexto é que nós muitas vezes temos que administrar crises que são colocadas nas nossas vidas. Com certeza eu e você passaremos por crise, mas a forma que nós vamos administrar essa crise é que vai gerar o resultado final de quando nós vamos chegar por elas. Talvez você está no meio de uma crise hoje que foi gerada por alguém. Nós estamos no meio de uma crise hoje no nosso país, na nossa nação, no mundo, que aconteceu num outro país e nós temos que administrar isso no nosso contexto. Nós temos que nos adaptar a esse processo que está acontecendo nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, no meio das crises, no meio dos problemas, a mão de Deus vai nos encontrar, a graça de Deus vai agir ao nosso favor, porque é assim que Deus faz. Deus não causou o problema familiar desse contexto. Não foi Deus que mandou Sara pegar a sua escrava e entregar ao seu marido. Mas Deus é especialista em nos ajudar a resolver problemas. Porque Deus nos ama, porque Deus cuida de mim, cuida de você. E quando nós estamos em meio de crise, a graça de Deus age na minha vida e age na sua. A graça de Deus vem sobre nós, o poder de Deus vem sobre nós quando nós deixamos que Ele age nas nossas vidas. Então, o que fazer então quando eu estou numa crise? O que fazer quando as coisas ficam ruins? Quando o contexto não está bom? Quando o meio em que eu estou está com um problema? O que fazer então para resolver esses problemas? E aqui então estoura um problema na família. O texto diz que na festa, quando Isaac é desmamado, alguns historiadores dizem que mais ou menos ali aos 5 anos Isaac foi desmamado, porque essa é o contexto histórico, E diz que na festa, onde estavam comemorando, as duas crianças estão reunidas e Ismael zomba de Isaac. E você já viu, que quando uma mãe vê alguém fazer alguma coisa para o seu filho, a mãe, vira aquele negócio todo. E o texto diz que Sara ficou ali indignada e ela ficou zangada. E ela disse então para Abraão: olha, Abraão, eu quero que você mande embora a escrava e o seu filho. E então gera todo esse contexto dessa situação. E agora a primeira coisa que me chama a atenção no texto, que o Senhor abriu os meus olhos, e eu parei de criticar Abraão por causa disso. Porque Deus quer nos ensinar algumas coisas nesse texto. E então Deus nos trouxe alguns ensinamentos, me trouxe algum ensinamento nessa palavra que eu quero dividir com você.
Primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver uma crise que possa acontecer ou que está acontecendo nas nossas vidas, é preciso primeiramente confiar em Deus. A palavra confiar, né? Acreditar, tomar posse, se colocar na disposição de que Deus pode fazer. Primeiro, então, o que eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por alguma dificuldade ou algum problema na sua vida, confie em Deus. Deixa Deus trabalhar sobre você. Deixa Deus colocar a sua mão sobre você. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em resolver problemas. Mas é preciso que nós venhamos a acreditar naquilo que é promessa de Deus. Abraão entregou sua vida quando Deus apareceu para ele, disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O texto diz que Abraão acreditou no Senhor e isso foi lhe imputado com justiça. Então, desse período, desde que o Senhor fez a promessa para Abraão, ele acreditou em Deus, ele confiou a sua vida, confiou todas as suas ações que aconteceria no decorrer da sua caminhada em Deus. Então Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer, porque o Senhor estava com ele. Então, meu amado e minha amada, você que nos assiste nessa noite, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, eu quero dizer para você: confia no Senhor, porque Ele pode agir a seu favor. Ele pode liberar uma palavra sobre a sua vida, Ele pode liberar uma palavra sobre a sua enfermidade, sobre aquilo que tem um problema na sua vida hoje. É preciso acreditar em Deus. Quando nós acreditamos nele, o sobrenatural de Deus vai acontecer nas nossas vidas. A promessa foi feita a Abraão. E ele acreditou nisso. Abraão conhecia Deus. Abraão tinha relacionamento com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Só confia em Deus quem tem intimidade. Quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos, nós confiamos. Eu já contei isso uma vez. O meu filho, ele sobe no sofá e eu falo para ele: pula. E ele pula, sabe por quê? Porque ele conhece o pai que tem. Ele sabe que eu não vou deixar ele cair no chão. Ele confia em mim, sabe por quê? Porque nós temos um relacionamento, nós temos intimidade. E quando você tem uma intimidade com o Senhor, quando você o conhece, você confia que Ele pode fazer algo sobrenatural, independente do problema, independente da situação. Deus vai fazer sobre nossas vidas. Eu não sei como você está hoje, como está a sua vida hoje, mas eu quero dizer para você: deixa Deus administrar a sua vida. Quando nós deixamos Deus administrar a nossa caminhada de fé, nós deixamos Deus administrar a nossa casa, o nosso lar, nós passamos a saber como administrar as crises que vão existir nas nossas vidas. Porque as crises vão vir, agora a forma que nós vamos lidar com ela que é o problema. Confia no Senhor, deixa Deus te ajudar a administrar os processos da sua vida. O texto diz que era necessário confiar, né? Abraão, então, o texto diz lá que Abraão confia no Senhor. O texto diz assim no versículo 10, que o Senhor, versículo 3 diz assim: Deus disse a Abraão: não seja isso grave aos seus olhos. Ou seja, Abraão achou aquilo que Sara tinha dito como algo muito grave, e provavelmente Abraão angustiou seu coração. Mas o Senhor, então, no seu relacionamento com Abraão, disse a Abraão: não ache isso grave, porque o Senhor também sabia que tinha uma promessa para a vida de Ismael. Então, meu amado, minha amada, Deus está cuidando de nós, está cuidando dos nossos problemas. Deus queria então, estava trabalhando na vida de Abraão. O texto diz que Abraão então confia em Deus a vida do seu filho. Olha só que interessante. O texto diz que Abraão prepara a egípcia Agar, prepara o seu filho, organiza toda a viagem deles. Abraão coloca amor naquilo que ele estava fazendo. Abraão estava com cuidado, porque Abraão confiava que Deus ia fazer algo na caminhada dos dois. A intimidade nos leva a confiar mesmo em tempos improváveis. Abraão sabia que eles pegariam o caminho do deserto, mas Abraão sabia que Deus estaria cuidando. E sabe o que estava acontecendo naquele momento? Deus estava preparando o coração de Abraão na confiança que ele teria com Deus. Quando Deus disse para ele: Abraão, pode deixar ir. Sabe por que Deus estava fazendo isso? Porque um capítulo depois o Senhor pediria Isaac como oferta a Abraão.
O coração de Abraão já estava preparado, porque Abraão colheria e saberia que se ele confiasse em Deus, Deus prepararia o seu coração. E quando ele confia em Ismael, o Senhor, lá na frente ele já estava sabendo que Deus havia suprido as necessidades de Ismael e também supriria Isaac, porque o Senhor preparou, disse que queria Isaac como oferta. E Abraão não hesitou, sabe por quê? Porque Abraão sabia que Deus já havia provido na vida de Ismael e estaria cuidando também da vida de Isaac. Esse é o Deus que quando nós confiamos, Ele vai preparar o nosso coração para vivenciar o sobrenatural de Deus. Amados, isso é muito forte. Confia nele. Confia nele a sua casa, confia nele o seu casamento, confia nele o seu trabalho. Se as portas estão se fechando, confia nele, porque Deus é capaz de abrir. Ele fecha, ele abre, ele cuida de nós. Então o texto diz que nessas duas situações Abraão confiou em Deus. Olha só que fantástico. Primeiro Deus prepara o coração de Abraão. E Abraão confia em Deus. Hoje Deus nos chama a nos entregarmos totalmente a Ele. Eu não sei se você, como que está seu coração nesses dias, mas eu quero dizer para você, confia nele. Entrega a sua vida para Ele nesse momento. Quando nós nos entregamos a Ele totalmente, Ele nos encontra e quer de nós uma dependência total. Confiar em Jesus, confiar em Deus, significa uma rendição total. Se render eu estou, Senhor, com as minhas mãos agora livres, porque eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Isso que eu aprendo com Abraão nesse texto, embora sejasse o seu filho, Abraão confiou em Deus. Em quem você tem confiado? Você tem confiado a sua vida a quem? Você tem confiado no governo? Você tem confiado... Eu quero dizer para você, confie em Deus. Deixa Deus mudar a sua história. E outro ponto que eu quero trabalhar com você é que o texto diz que Agar, então, e Ismael, eles vão pelo caminho do deserto. Os historiadores dizem que o deserto, onde eles entraram, né, tinha mais ou menos 32 quilômetros. Era um deserto extenso. Para um menino e uma escrava, né, uma mulher que não tinha noção do caminho que iriam trilhar. E no caminho nem sempre vai ser fácil. Trilhar o caminho nem sempre vai ser fácil. O texto diz que quando Abraão prepara, né, tudo para eles com muito amor, havia as provisões, havia o sustento. E talvez na humanidade de Abraão ele preparou a água, disse, olha lá, agora a água vai dar, a comida vai dar. Com certeza Abraão orienta sobre o caminho, né, qual seria a rota mais fácil de chegar do outro lado do deserto. Porém, existe algo muito precioso nessa história, né? Que Deus falou comigo, que eu quero dividir com você. Que às vezes no caminho nós nos perdemos. Às vezes nós orientamos ou somos orientados no caminho. Às vezes nós traçamos planos, mas colocamos objetivos aonde a gente quer chegar. E eu fiquei pensando aqui na minha mente, Abraão ensinando, olha, Agar, Isaac, vocês vão por tal lugar, quando chegar em tal lugar você vai virar e vocês vão na direção, né? Às vezes o caminho foi traçado por eles, mas às vezes nós temos a facilidade de nos perder no caminho. Às vezes Deus nos orienta, Deus está nos recolocando, está nos reposicionando, mas nós, na nossa humanidade, nos perdemos. Nós, na nossa humanidade, né, pegamos atalhos para resolver situações e nos perdemos na nossa caminhada de fé. Nos perdemos, né, nos nossos objetivos. Porém, é algo muito comum para quem se perde é a falta de conhecimento. Conhecer a Deus vai nos dar uma base para andar no caminho. Falta de relacionamento, falta de intimidade, vai fazer com que muitas vezes nós nos perdemos no caminho. Sabe por quê? Porque quando o problema vem, nós não estamos embasados na palavra, nós não temos conhecimento da intimidade com o Senhor, nós conhecemos Ele superficialmente. Agar provavelmente conhecia de Deus superficialmente através da vida de Abraão, mas ela não tinha vivenciado ainda a experiência do viver, do interagir com Deus. Como muitos de nós, muitas vezes, estamos inseridos num contexto, mas nós não conhecemos a Deus. Se perde no caminho quem não conhece a voz de Deus. Se perde no caminho quem não parou para ouvir a voz de Deus. Se perde no caminho quem não parou para se relacionar com Deus. O que nos leva a perder no caminho é que tem muita gente se perdendo
porque não conhece o Senhor. Eu quero dizer para você que me assiste nessa noite, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque o Senhor vai te direcionar na sua caminhada de fé. Aprenda a ouvir a voz de Deus quando Deus está falando para você fixar suas raízes, ter a maturidade, aprender a se relacionar, ter uma casa, ter um lugar. Eu quero dizer para você, é tempo que Deus está nos firmando na palavra, é o tempo que Deus está nos dando a oportunidade de voltar a entrar na sua presença, é o tempo que Deus está nos chamando ao relacionamento com Ele, é o tempo que Deus está nos dando a oportunidade de vivenciar a graça, porque vai chegar um momento que essa graça vai sair e você não terá mais a oportunidade de viver debaixo da graça de Deus. É o tempo que Deus está nos chamando à dependência dEle. No caminho, muitas vezes, nós vamos nos perder porque não conhecemos a Deus. Eu já me perdi na minha caminhada de fé porque eu não conhecia, eu só conhecia Deus de falar, dos outros falarem. O Jó fala sobre isso. Senhor, Deus, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando você experimenta de Deus, a sua caminhada de fé, ela vai ser centralizada. Você não vai desviar para a direita, você não vai desviar para a esquerda. Sabe por quê? Porque você tem um relacionamento, você aprendeu a ouvir a voz de Deus, você aprendeu a depender do Senhor, e as crises, as dificuldades dos relacionamentos não te tirarão uma vida de adorador, não te tirarão uma vida de servo, não te tirarão o relacionamento com Deus, porque muitas vezes quando nós não temos essa intimidade, as crises que virão sobre nós nos tiram da presença de Deus. Vivemos um período em que as pessoas estão desigrejadas, sabe por quê? Porque não conhecem a Deus, porque eles não têm um relacionamento com Deus, e qualquer coisa que acontece é um motivo dela sair do meio. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se relacione com Deus que quer mudar a sua história. O texto diz que Agar peregrinou sozinha no caminho. Sabe o que aconteceu com Agar? No meio do deserto, Agar se perdeu. Ela não sabia para onde ia, ela não sabia para onde, como que ela chegaria no seu destino final. Deixa eu dizer para você, para de peregrinar, sabe por quê? Só peregrina quem não conhece a Deus. Aleluia. Só peregrina quem não conhece o Senhor. Agar viveu muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Não é a sua condição que vai fazer você não ouvir a voz de Deus. Não é o seu status social, não é o seu dinheiro. O relacionamento com Deus é para todos e todas. E Deus está nos chamando a vivenciar esse relacionamento. Porque nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Estava estudando essa semana e ouvi algo muito precioso que diz assim: uma das palavras relacionada a deserto no hebraico significa midavá, que ou seja, o lugar da palavra, lugar do encontro com a palavra. Sabe, essa palavra me saltou os olhos e eu ouvi algo interessante, né? Um rabino explicando que o lugar da palavra, né, o deserto, é onde nós muitas vezes estamos mais aptos a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque no deserto é silencioso. O deserto a gente não vai ouvir as vozes exteriores que vão tentar nos ajudar a sair do caminho, porque tem muita gente às vezes que vai tentar te orientar a sair de uma forma que não é legal. Mas no deserto a graça de Deus se revela. No deserto a presença de Deus se manifesta. O deserto é um lugar para vivermos na dependência de Deus. É um lugar silencioso onde nós estamos ali com os nossos fardos, nós estamos desarmados. Sabe por quê? Porque nas nossas crises nós estamos aptos a depender de Deus. Porque quando nós entramos no deserto, queridos, nós não temos mais força. Nós estamos ali apenas na dependência. E Deus está nos chamando nessa noite a largar os fardos, a largar tudo que dificulta a caminhada. Às vezes você está querendo caminhar com Deus, mas você não larga o fardo. Você continua ainda querendo ter o controle das coisas. Você continua querendo ter o controle do seu marido. Você continua querendo ter o controle dos relacionamentos. Você continua a querer gerenciar todas as coisas. Deixa eu dizer para você algo nessa noite. Larga os fardos e deixa Deus manifestar a voz dele sobre você.
No meio das crises, Deus vai falar conosco. Talvez você esteja com situações, com problemas, né, para resolver, ou com você esteja no deserto, você esteja precisando ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, acalma o seu coração, porque Deus quer falar com você. Apenas ouça o que Deus quer falar com você, porque é assim que Deus faz quando nós estamos no deserto. Ele não nos desampara. Quando nós estamos com um problema, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve o nosso choro, Ele colhe as nossas lágrimas. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, se você tem chorado, ou se você tem andado com medo, a graça de Deus vai te encontrar, porque Deus nos encontra, Deus nos capacita, Deus nos ajuda a atravessar o deserto, quando nós estamos suscetíveis a ouvir a sua voz e obedecer o que Ele vai falar para mim e para você. Deus quer mudar a nossa história. Fica tranquilo, fica calmo, porque o deserto muitas vezes não é o pior lugar. O deserto é o melhor lugar, porque no deserto nós vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor não criou o deserto para você morar lá, mas muitas vezes nós vamos precisar passar por ele. Amém? Agar estava caminhando sem rumo. Querido, não sei se você já caminhou sem rumo, mas teve um momento da minha vida que eu não estava, parecendo que eu estava cego. Eu estava sem rumo, sem direção, a minha vida estava sem propósito, eu não sabia para onde ir ou para onde voltar, sabe por quê? Porque eu me perdi na minha caminhada. Nós temos um especialista em que nos encontra no meio do caminho. Sabe qual que é o melhor disso tudo? Que Jesus nos encontra no meio do caminho. Eu li para vocês no começo do culto, Salmo 110, versículo 7, que diz que no meio do caminho havia um ribeiro, e nesse ribeiro o exército ou os caminhantes paravam para se refrescar, e ali eles recobravam as suas forças. É assim que Deus faz. No meio do caminho Ele nos encontra, no meio do caminho Ele vem com a sua graça sobre mim, sobre você. Ele vai nos encontrar e vem ao encontro da nossa necessidade. Talvez muitos de nós, né? Talvez muitos que estão nos assistindo nasceram num lar evangélico. Eu quero dizer para você, aproveite essa oportunidade, meu irmão. Você já foi inserido nesse contexto. Valoriza isso, valoriza, né, a referência que você tem dentro da sua casa. Eu fui encontrado no meio do caminho, sabe por quê? Porque o Senhor teve misericórdia de mim. No meio do caminho, a graça de Deus me encontrou e me envolveu, e mudou a minha vida, mudou a minha história, como mudou a vida de muita gente. Glória a Deus, porque é no meio do caminho, é no meio do deserto, é no meio onde as pessoas não acreditam em nós, que a graça de Deus nos encontra. Jesus está lá, nos esperando, quando nós não temos mais condição de agir com as nossas próprias forças. Deus vem e age ao nosso favor. Ele nos encontra no meio do caminho. Ele muda as nossas vidas, muda a nossa história. Foi assim que Deus fez com a minha vida. No meio do caminho Ele me encontrou e me deu uma nova oportunidade de mudar a minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu início não determina o fim da sua caminhada. Não é porque você caminhou, você iniciou uma caminhada errada, ou porque você viveu num contexto errado, que o seu fim precisa ser da mesma forma. O Senhor quer te encontrar e Ele quer mudar o meio da sua história para que você chegue no final dela transformado e renovado por Ele. O seu fim nunca será, o seu começo nunca será, nunca não vai determinar o fim da sua caminhada de fé. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, porque quando Jesus nos encontra, Ele muda a nossa história. Amados, Marcos capítulo 5, versículo 22, capítulo 5 do 27 ao 32, diz que no meio do caminho Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue e ela toca nele e ela é curada. Lucas capítulo 7, versículo 11, versículo até o 16, diz que no meio do caminho Jesus muda a sorte de uma mãe que estava indo enterrar o seu filho. Sabe, Jesus é especialista em nos encontrar em situações de dificuldades e mudar a nossa história, queridos. Deixa Jesus te encontrar hoje. Deixa Jesus mudar a sua história hoje. Deixa Ele te trazer para perto dEle. Trazer debaixo do cuidado. É no caminho que os milagres vão acontecer nas nossas vidas. Se Agar tivesse continuado com Abraão,
ela não teria experimentado do relacionamento com Deus, ela não teria experimentado da provisão de Deus, ela não teria ouvido a voz de Deus, sabe por quê? Porque ela precisou ir no deserto, ela precisou estar no caminho para que o Senhor pudesse encontrá-la e mudar a história dela e a história do seu filho. É no meio do caminho que o Senhor nos encontra. Quando Deus nos encontra no meio do caminho, somos conformados por Ele. Olha que interessante. O texto diz que nele nós podemos ter esperança. Quando nós encontramos com Ele, a nossa esperança é renovada. Quando Deus encontra Agar, aquilo que ela já tinha perdido a esperança, porque ela já tinha deixado o seu filho para morrer, ela é renovada a esperança em Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus nos encontra, Ele vai nos renovar, Ele vai dar esperança sobre o seu casamento, Ele vai dar esperança nos relacionamentos, Ele vai dar esperança para você na sua vida profissional, porque quando Ele nos encontra, Ele renova a esperança em nós através da sua graça que é derramada sobre nós através do Espírito Santo de Deus, e Deus quer fazer isso em nós, quer nos renovar, aleluia, porque no meio do caminho Ele vai nos encontrar e vai mudar a perspectiva da nossa vida. O lugar que era morte, o lugar que estava nos esperando a morte, o Senhor trará vida, trará a graça de Deus sobre mim e sobre você. Podemos ter um futuro nele. Quando Ele nos encontra, Ele muda a nossa história e o nosso futuro passa a ser escrito por Deus. O nosso futuro passa a ser gerenciado por Ele. Foi assim que Deus fez comigo. A minha vida foi gerenciada por Jesus. Até hoje, meu amado. Essa é a decisão que precisamos tomar, de deixar Ele mudar a nossa história. É no meio do caminho que Ele nos encontra. O texto diz assim, reler para você novamente. A água já tinha acabado e ela foi sentar-se em frente de uma distância do menino e diz que, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou Agar, desce, e lhe disse, o que te aflige, Agar? Não temas. Olha que fantástico, queridos. O Senhor pergunta para Agar, o que está afligindo seu coração, Agar? E talvez ela tivesse dito, oh meu Deus, eu estou abandonada no deserto. E talvez quando Deus pergunta para nós o que nos aflige, nós precisamos ser sinceros com Ele. O que aflige o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? O que está te incomodando hoje? Quais são as situações, quais são os momentos que você está vivendo? Então diga para Deus nesse momento, Senhor, isso está me afligindo, isso está me deixando para baixo, essa situação está mal resolvida. E fala para Deus, e Deus traz uma resposta para ela e diz assim, não temas, Agar, tem esperança para você, meu amado, tem esperança para a sua vida, porque o Senhor te encontrou no meio do caminho, e quando Ele nos encontra, nós temos uma esperança sobre nossas vidas. Aleluia! Quando Ele nos encontra, né, nós perdemos o medo. O Senhor disse para Agar, não tenha medo. Ou seja, quando Ele nos encontra, Ele diz assim, sabe, essas situações mal resolvidas, não tem medo não, porque eu estou entrando agora na jogada, eu quero andar com você, eu quero te ajudar a sair desse deserto, eu quero te ajudar a sair dessa crise que você está, eu quero mudar a sua história, então confia em mim, não tenha medo, vem comigo, que a coisa agora vai dar certo, porque o especialista te encontrou. E quando Jesus nos encontra, amado, nós temos um norte para caminhar. Nós esquecemos das coisas que para trás ficaram, prosseguimos para o alvo, que é o Senhor Jesus. Paulo já disse isso, né? Nós esquecemos das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo, que é o Senhor Jesus. Agar não precisava mais lamentar pelo que tinha acontecido. Na verdade, Deus estava dando um novo rumo para a sua vida. Deus quer mudar o rumo da sua vida hoje. Deus quer mudar o rumo da sua história hoje, em nome de Jesus. Amém? Quando Deus nos encontra, nós perdemos o medo. Quando somos encontrados, mudamos a nossa postura. Sabe, quando Jesus nos encontra, nós precisamos então nos posicionar. Deus manda Agar se levantar e diz assim, Agar, levanta daí. Agora, já que chegou a hora de parar de chorar, Deus vai exigir de nós um posicionamento, vai exigir de nós uma recolocação, vai exigir de nós, né, uma postura. Deus nos chama, né, ao novo de Deus, Deus nos chama a um novo que vai ser construído nas nossas vidas. Deus disse para ela, Agar, levanta, pega o menino nos teus braços, dá água para ele, porque você ainda tem um caminho para chegar, mas agora vai ser comigo, conduzindo você. Deus nos coloca de pé novamente, amados. Situações das nossas vidas que quando nós estamos
pisoteados, nós estamos lá embaixo, o Senhor é capaz de nos pegar pela mão e nos colocar de pé. O Senhor nos dá a esperança de um futuro. É assim que Deus faz comigo e Deus faz com você, em nome de Jesus. Quando nós somos encontrados, os nossos olhos se abrem. O texto diz que os olhos de Agar se abriram. Meu amado, se você não está vendo ainda a graça de Deus, é porque os olhos, você não se encontrou com Jesus ainda. Porque quando nós o encontramos, os nossos olhos são abertos, os nossos olhos passam a enxergar um novo de Deus. Antes, nós estávamos esmurecidos, cegos, mas agora o Todo-Poderoso abre os nossos olhos para ver. Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer te mostrar um novo de Deus, Deus está te reposicionando, meu amado e minha amada. Agar pôde ver a promessa de Deus se cumprir na vida do seu filho. O texto diz que os olhos dela se abriram e ela enxergou que perto dela havia água, sabe por quê? Ela estava perto de arbustos, ou seja, no deserto, onde tem muitos arbustos, tem lençol freático, tem água, e os olhos dela se abriram, e muitas vezes nós estamos no caminho perdido, com os nossos olhos embaçados, porque não conseguimos enxergar a graça de Deus. Mas quando nós encontramos com Ele, os nossos olhos são abertos. O cego de Jericó encontrou-se com o Senhor Jesus no caminho, e os seus olhos foram abertos, sabe assim? Deus faz assim, dessa forma, queridos. Muda as nossas histórias. Deus quer encontrar você hoje. Abra seu coração e deixa Deus mudar a sua história. E eu quero já caminhar para o nosso final do nosso culto. Amém. Quando nós somos encontrados por Jesus, nós temos a nossa vida restaurada. Acho que esse é algo mais precioso que Deus faz. Quando Ele nos encontra, nós somos restaurados, a nossa vida é transformada. Sabe, uma das coisas que é mais fantástica na palavra de Deus é que Deus tem essa capacidade de mudar por completo as nossas vidas. Outrora pecadores, outrora necessitados, o Senhor nos dá a graça da restauração. O Senhor restaura casamentos, o Senhor restaura relacionamentos, sabe? Isso é quando Deus nos encontra, Ele faz isso nas nossas vidas, muda a nossa história, muda o nosso futuro, recondiciona as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Deus restaurou a vida de Agar e do seu filho. Sabe, Gênesis capítulo 25, versículo 9, diz que quando Abraão morreu, quando ele foi sepultado, Isaac e Ismael estavam do lado um do outro. Sabe o que Deus faz, amados? Independente dos erros ou daquilo que cometemos, Deus tem a capacidade de restaurar. Eu acredito que Abraão voltou a ter contato com Ismael, e o texto diz que, no final, eu acredito nisso, o texto de Gênesis capítulo 25, versículo 9, diz que os dois estavam ao lado para enterrarem Abraão. Isso é restauração. Quando Deus nos encontra, não há lugar para remorsos. Quando Deus nos encontra, Ele restaura o nosso coração. Quando Deus nos encontra, Ele muda a nossa história. Ele vai entrar nas nossas vidas e nós passamos a vivenciar o sobrenatural de Deus. Nessa noite, meu amado e minha amada, eu já vou concluir a palavra dessa noite. Eu não sei como que você hoje está, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra de restauração para você. Agar e Ismael estavam num contexto muito difícil, que era só a graça de Deus que poderia mudar a história deles. Mas havia uma promessa, e a promessa de Deus se cumpriu na vida deles, como há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua. E nessa noite Deus quer mudar a situação da sua vida, da sua casa e da sua história. Eu não sei como que você está, mas eu sei que Deus pode tocar no seu coração onde você está. E Deus pode mudar a sua vida aonde você está nesse momento. A sua casa, restaurar seu casamento, restaurar as áreas da sua vida. Nós precisamos deixar que Ele entre e nos encontre. Eu quero orar com você nessa noite, para que essa palavra esteja sobre nós. Eu não sei qual que é o deserto que você está passando,
qual que é a perspectiva que você está tendo da vida. Não sei se você não está sem esperança. Eu não sei como que você se encontra. Talvez você esteja como Agar, chorando, esperando a morte chegar, juntamente com o seu filho. Mas eu tenho a certeza que se você clamar, o Senhor vai te encontrar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Deus é especialista em mudar a história. Deus mudou a minha história. Mudou a história de vários irmãos e irmãs que congregam nessa igreja. E essa é a palavra sobre a sua vida nessa noite. O Senhor quer encontrar o seu coração nessa noite e mudar a sua vida. Quero orar por você nessa noite que nos assiste. Se você ainda está perdido no caminho, o Senhor está te chamando ao reencontro. O Senhor quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Onde você está, eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você se colocasse diante do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Senhor amado, essa é a tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Que a tua graça nos encontre, Senhor, encontre cada coração, Deus, de cada irmão, cada irmã que nos assiste nessa noite. Oh, Deus amado, que a palavra do Senhor venha mesmo ao encontro das nossas necessidades e que hoje seja uma noite de transformação e uma noite de mudança. Eu entrego, Deus, cada clamor, cada oração nessa noite, cada vida que está se entregando ao Senhor, que está reconciliando com o Senhor nessa noite. Que hoje seja a noite que o Senhor mude história de homens e mulheres que se compromissaram a entregar suas vidas para o Senhor. Haja a favor do teu povo nessa noite e que o Senhor possa manifestar a tua graça e que o teu povo possa viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.